forte e desconforto. Certo? Pode começar. Muito bem, meus irmãos. A gente vai estudar juntos aqui um tema de grande importância. Nós estamos vivendo um momento da história que muitos queriam estar vivendo. Muitos profetas, muitos, até os próprios apóstolos de Jesus, gostariam de estar vivendo este momento que nós estamos vivendo agora. Por quê? Nós estamos vivendo em momentos de cumprimento de profecia. E eu vou mostrar para vocês hoje como uma das profecias mais conhecidas da Bíblia está se cumprindo nesses dias agora. E nós estamos vendo isto acontecer. Por isso que precisamos estar muito atentos para não perdermos o bonde da história, né? E o maior bonde da história é a volta de Cristo, que nós estamos aguardando Jesus voltar nas nuvens dos céus. Então, cada dia a gente presencia coisas mais incríveis umas das outras. Vejam bem, olha, somente agora, ó, o mês de fevereiro é um mês atípico, né? Nós temos 4 domingos, tivemos, né? Que hoje estamos aqui findando aqui. Tivemos 4 domingos, 4 segundas, 4 terças, 4 quartas, 4 quintas, 4 sextas e 4 sábados. E um dia com 25 horas. Queridos, isso só se repete a cada 800 e poucos anos, né? Nenhum de nós aqui vai ver isso daqui acontecer de novo. Outra coisa, nós estamos tendo uma linha hoje, né? Hoje estamos tendo um alinhamento planetário, né? Todos os planetas aqui do sistema solar estão alinhados. Isso também é um fato raro acontecer, né? Porque é muito raro ter esse alinhamento. Eu não sei dizer aqui de quantos em quantos anos, né? Não tive a curiosidade de pesquisar aqui no Google, mas é outro fato atípico. E hoje estamos tendo aí, já estão surgindo notícias agora à tarde da morte do Papa Francisco. Não sei se vai ser confirmado ou não. Oficialmente, até agora, não foi confirmado, mas estão rolando muitas notícias. Já durante o dia, teve a notícia que ele estava muito mal, tinha piorado a saúde dele. E agora, finzinho da tarde, eu estive olhando ali nos canais de notícia, dizendo que muito provavelmente ele já faleceu. Está aguardando aí apenas o anúncio oficial. E aí vem todas as teorias aí do oitavo rei e tudo mais. Então, queridos, é assim, nós estamos vivendo num período extremamente importante, extremamente importante. Hoje teve um fato também que vai fazer parte até do nosso tema aqui, um fato da geopolítica muito, eu diria assim, até grave. Hoje o presidente Zelensky da Ucrânia visitou Donald Trump lá no Salão Oval dos Estados Unidos. E o que aconteceu lá foi assim deplorável, deplorável. O Zelensky foi lá aparentemente numa missão de paz e ele começou a atacar o governo americano em pleno Salão Oval. Então vocês vejam ali que se criou um clima muito tenso. Foi a primeira vez na história dos Estados Unidos que aconteceu o que aconteceu hoje. Criou-se um clima muito tenso. O vice-presidente lá, o Vance, começou a discutir com o Zelensky. Chegou num determinado momento, o Trump mandou o Zelensky calar a boca, isso na frente de toda a televisão, de toda a mídia que estava ali filmando, mandou o Zelensky calar a boca e expulsou ele do Salão Oval. Foi uma cena assim lamentável. Eles tinham preparado, foi de manhã isso, eles tinham preparado um almoço para toda a comitiva, mas não permitiram que ninguém almoçasse. O Trump literalmente expulsou o Zelensky e toda a comitiva, mandou eles se retirarem ali do Salão Oval, né? Então, é aqui. Já vamos daqui a pouco entrar aqui nesse assunto, que vamos mencionar o papel do Trump nesse evento geopolítico que estamos presenciando. Muito bem. Nós vamos iniciar com a profecia mais conhecida da Bíblia, né?
a interpretação lá do sonho do rei Nabucodonosor. Nós não vamos nos deter no detalhe, todos vocês acho que conhecem bem o sonho de Nabucodonosor. Pode colocar a primeira imagem aí, Rodrigo, que é justamente a imagem do sonho do rei Nabucodonosor, né? Então, nós vemos aqui aquela imagem clássica. Não, não é essa. Essa é lá para frente. Não é essa. É essa daí, isso. Aquela imagem clássica que nós temos aqui. Uma grande estátua, mostrando que a cabeça de ouro como sendo Babilônia, o peito, a Pérsia, peito de prata, depois o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro, que é do Império Romano, né? E os pés, a Europa dividida, né? Esta imagem clássica aqui que nós vemos. E no verso de Daniel 2:28, eu vou pedir para vocês ajudarem aqui lendo alguns versos, tá? Quem poderia ler para nós aqui Daniel 2:28? Fiquem com a Bíblia aberta em Daniel, em Apocalipse, tá? E que nós vamos ler algumas passagens aqui. Daniel 2:28. Daniel 2:28. Isso. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Muito bem, obrigado, Ademir. Veja que aqui mostra toda a sequência dos reinos, que já foram ali sucessivamente acontecendo. Mas o principal não é esta sequência. O principal aqui é o que vai acontecer no fim dos dias, ou nos últimos dias, que são os dias que nós estamos vivendo hoje, que eu acredito piamente que nós estamos vivendo nos últimos dias. E aonde mostra aqui uma pedra que não foi lançada por mão nenhuma e caiu exatamente aqui nos pés desta estátua, que era composta do quê? De barro e ferro, misturado, né? Misturando aqui dessa forma, nos mostrando que era uma união passageira, porque não tem liga entre barro e ferro, né? Então, nos últimos dias. Tudo bem, pode passar para a próxima imagem, Rodrigo, que é a imagem aqui dos pés. E eu já vou pedir para alguém ler aqui os versos do mesmo capítulo 2 de Daniel, os versos 43, 44 e 45. Esses três versos, quem que poderia ler para nós? Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com sementes humanas, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e construirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Muito bem, Genciano, agradeço aqui a tua participação. Isso daqui, queridos, aconteceu no final, então, do Império Romano, que eram as pernas de ferro. E nós sabemos como é que foi o Império Romano, como é que ele dominou o mundo, e essa simbologia com pernas de ferro cabe bem a ele. Ele dominou muito, o mundo com muita força, com muito poder, né? Qualquer livro de história aí pode nos mostrar isso. Como que o mundo foi dominado pelo Império Romano. Então, no final do Império Romano, nós temos aqui esta imagem dos pés. E nós temos quantos dedos aqui nos pés? 10 dedos. Isso teve dupla interpretação. Nós temos muitas profecias na Bíblia que têm dupla interpretação. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando Jesus falou para os discípulos, quando ele estava olhando para o templo, ele disse: Não ficará pedra sobre pedra, falando ali do templo. Jesus estava fazendo duas aplicações. Jesus estava fazendo a aplicação imediata, ali no ano 70, quando o templo de Jerusalém foi destruído, né?
e teve uma aplicação futura, que depois, lá em Mateus 24, Jesus vem falando, né, sobre os sinais da sua volta. Então, essa profecia ali de Jesus teve dupla interpretação. Há uma alguns anos à frente e outra muito tempo depois. Aqui, nesta questão aqui dos dedos dos pés da estátua, a primeira interpretação é a Europa dividida, né? Você pode colocar aqui, Rodrigo, a terceira imagem, a Europa dividida em 10 reinos, isso. Logo depois que acabou o Império Romano, a Europa foi dividida em 10 reinos. O reino dos ângulos, que é a Inglaterra, o reino dos francos, que é a França, o reino dos visigodos, que é do norte da Espanha, o reino dos suevos, que é Portugal, o reino dos vândalos, que é o sul da Espanha, temos o reino dos germanos, que é na Alemanha, os reinos dos burgundos, que é na Suíça, os ostrogodos, que era a Áustria, os lombardos no norte da Itália e os érulos no sul da Itália. Muito bem. Essa interpretação hoje aqui não faz muito mais sentido para nós, né? Temos aqui toda essa divisão que durou um tempo e depois esses reinos aqui foram sendo divididos em outros reinos. E Jesus não voltou, a pedra não caiu ali, né? Então nós vemos aqui que foi a primeira interpretação e depois agora nós temos aqui uma dupla interpretação. Aqui era a Europa dividida em 10 reinos. E agora vamos ler Apocalipse 17, 12, que vem agora para a segunda interpretação. Apocalipse 17. Daniel fala a profecia. Apocalipse fala o cumprimento das profecias. Né? Então a gente tem que ter bem em mente aqui que esses dois livros são casados. Daniel está mostrando as profecias numa linha do tempo muito grande, e Apocalipse vem nos mostrando aqui o cumprimento destas profecias, né? Então vamos lá, Apocalipse 17, verso 12. Quem pode ler aqui para nós? E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Muito bem, aqui cita esses 10 reinos que em Apocalipse está falando que no momento aqui, que no contexto aqui do cumprimento da profecia, eles ainda não tinham recebido os reinos, né? Como não receberam até agora. E nós vemos aqui, queridos, que esses 10 chifres, representando esses 10 reinos, são 10 supernações. Quer dizer, é o cumprimento aqui da profecia que está em curso. E isso que é maravilhoso, irmãos. Isso aqui está em andamento nos dias de hoje. Vamos ler Apocalipse 13, verso 2. Quem pode ler para nós? Apocalipse 13, verso 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. O dragão, quem que é o dragão? Satanás. Satanás, o diabo, é o grande dragão. Então, aqui nos mostra que o dragão que deu poder à besta. Agora, Apocalipse 17, verso 9, ele mostra aonde que está esse poder aqui, que é o poder da besta. 17, verso 9. E aí a pessoa já fica aberto aí, que vamos ver depois o verso 13. O que diz Apocalipse 17, verso 9? Vamos lá? Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Muito bem. Aqui está mostrando aonde está esse poder aqui, que o dragão deu poder. Né? Está falando que está assentada sobre 7 montes.
Se você for lá no Google e pesquisar qual é a cidade dos sete montes ou das sete colinas, o Google, uma simples pesquisa, vai te dizer, é Roma. Então, esse poder que o dragão deu poder, esse dragão chamado de poder da besta, está localizado lá em Roma. Agora vamos lá para o verso 13 de Apocalipse 17. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Muito bem, aqui está falando, nessa sequência que estamos vendo aqui está falando, veja que nós estamos na sequência. O verso 12 fala, nós lemos dos 10 chifres, que são os 10 reinos. E aqui fala que esses 10 reinos, eles dão poder e autoridade para o poder papal, né? Dá poder e autoridade para o poder papal. Então, queridos, aqui está a interpretação contemporânea. Que esses 10 reinos são os 10 reinos do tempo do fim, né? Porque quando a Europa ela foi dividida em 10 reinos, não aconteceu o fim, né? Mas era o primeiro cumprimento, logo na sequência ali das pernas de ferro, e vem os pés de barro e ferro, os dedos também de barro e ferro, e que foram divididos em 10 reinos aqui na Europa. Sabe, queridos, quando eu era mais novinho, e já faz aí um bom tempo, eu assisti muito sermão na igreja falando aqui do cumprimento da profecia. Mas só que naqueles dias que a gente estudava isso daqui, nós não tínhamos noção que era o primeiro cumprimento. Era o primeiro cumprimento da profecia, né? Nós estudávamos isso daqui nas aulas de Apocalipse que nós tínhamos na igreja, e ali falava assim, então isso daqui que já se cumpriu. Mas as pessoas que estavam estudando isso, eles não tinham esta compreensão que era o primeiro cumprimento. E agora, com o que está acontecendo hoje, por isso que a profecia vai se desenrolando com o passar dos anos, agora nós vemos o segundo cumprimento, que Daniel falou lá para Nabucodonosor. Isso aqui está mostrando os últimos dias, né? Mas nós sempre, eu sou adventista já de nascimento, que a gente estuda a profecia, a gente vê os cursos na igreja. Nós tínhamos também naqueles dias que estudávamos isso daqui, o sentimento que estávamos vivendo os últimos dias. Mas agora, com o desenrolar da profecia, nós vamos vendo que isso já ficou um pouquinho no passado. Agora nós temos uma outra compreensão dos últimos dias. Eu achei uma coisa bastante interessante, né? Na posse de Donald Trump, o co-presidente, como estão chamando hoje, né, o Elon Musk, estão chamando ele de co-presidente, que ele está governando juntamente com o Trump, né? E ele fez uma declaração bastante interessante após a posse do Trump. E ele disse a seguinte frase: estamos inaugurando o novo Império Romano. Olha que enigmática esta frase, né? Estamos inaugurando o novo Império Romano. Com esta frase, ele está dizendo assim: estamos voltando, basicamente, para as pernas de ferro da estátua ali do sonho de Nabucodonosor, o novo Império Romano. E se a gente ver por esse início de governo, né, do Donald Trump, a gente vê assumindo características bem similares ao que foi o Império Romano, né? Falando com muito poder, sendo muito duro, e por isso que eu digo, né, por exemplo, hoje foi algo inédito na história americana. O presidente Trump tem falado com muita dureza para todos os países, né? Nunca ninguém imaginou que ele ia já começar o seu mandato desta forma, falando com muita dureza, com muita força. Hoje, o que ele fez com o Zelensky, por exemplo, eu não vou dizer que o Zelensky não mereceu aquilo, porque ele entrou num país americano que até agora mandou bilhões de dólares para a Ucrânia,
né? E o Trump falou isso para ele hoje. Falou assim, olha, vocês só estão prorrogando essa guerra aí por causa do dinheiro que foi mandado. Ele falou assim, um presidente anterior louco, ele chamou Biden de louco nessa reunião. Ele falou assim, o presidente anterior era louco e mandou bilhões de dólares para vocês, financiou a guerra de vocês. Se não fosse nós aqui, vocês não estariam guerreando. Questão de 1, 2 semanas tinha acabado a guerra com vocês. Mas o presidente Biden mandou bilhões de dólares para vocês. E tem, inclusive, histórias de que a Ucrânia pegou boa parte desse dinheiro aqui e vendeu armas para a guerrilha lá no México, para os traficantes de drogas. Então, muito dinheiro aqui foi desperdiçado. Coloca a próxima imagem, Rodrigo, que é a imagem lá de Trump com a estátua de Nabucodonosor. Isso daqui foi construído por inteligência artificial. Se vocês procurarem lá no YouTube, tem o vídeo. É um vídeo de 33 segundos que o Trump mandou produzir. E olha que interessante aqui. Nós temos na direita a estátua de Nabucodonosor e nós temos à esquerda Donald Trump se colocando como uma estátua, não como uma cabeça de ouro, mas uma estátua inteirinha de ouro. Mas veja só o simbolismo que existe aqui, né? Ele está se colocando, isso aqui foi ele que mandou fazer. E foi publicado lá no canal dele, no X. Ele que mandou fazer esse vídeo de inteligência artificial. E aqui eles mostram os Estados Unidos atacando, fazendo uma limpeza ali em Gaza. E é o objetivo deles agora, né? Ele já propôs aqui para Israel de fazer uma limpeza completa em Gaza, tirar primeiramente ali os palestinos, irem para uma área segura, ficarem só os bandidos lá e eles acabarem com Gaza completamente. A ideia deles é transformar Gaza, ali que tem litoral, uma região assim até bonita, que tem muitas terras raras, que tem ali um dos maiores estoques de gás natural do mundo, transformar aquilo ali numa nova Dubai. Esse é o objetivo de Trump. E já está tudo acordado, tá, irmão? Já está tudo acordado com Israel, com a Rússia, e transformar aquela região ali numa nova Dubai. E é assim que o Trump está agindo, como o novo Império Romano, agindo com muita força, agindo com muita autoridade, e ele está aqui fazendo isso, como ele fez hoje. Mandou um presidente de um país calar a boca, mandou o presidente de um país sair, mandou ele sair do Salão Oval, praticamente enxotou os Zelensky do Salão Oval, e eles têm agido dessa forma com muitos países, né? Ou faz o que ele quer, ou senão ele vai taxar, ou senão ele vai impor sanções. E vocês vejam até com o Brasil aí o que ele está fazendo, né? O Alexandre de Moraes está já com muito medo, porque eles estão impondo sanções, estão abrindo processos por aqueles que não obedecem o que o governo americano está ditando. Muito bem, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem governa o mundo? E se vocês quiserem participar, eles fiquem à vontade, tá? Podem participar aqui conosco. Estamos aqui numa discussão aberta, tá? Não estou aqui para discursar. Então, se vocês quiserem participar, participem. É só entrar o áudio aí e eu vou deixar você falar. Veja bem, a Bíblia tem muitos textos falando sobre quem governa o mundo. Nós sabemos que tudo que acontece no mundo é por permissão divina. Em última instância, o salmista Davi lá fala muito claro, Deus governa o mundo. Sim, por que que Deus governa o mundo? Porque, em última instância, tudo acontece com a permissão de Deus. Agora, na prática, aqui nesse mundo, quem que governa o mundo? Jesus respondeu, né? Mas antes da resposta de Jesus, queria lembrá-los, lá no deserto da tentação, quando Jesus saiu do batismo, Jesus foi para o deserto levado pelo Espírito de Deus, a Bíblia fala isso. Jesus foi conduzido até o deserto pelo Espírito Santo, para lá ser tentado por Satanás. Jesus foi exposto ao inimigo ali. Um grande campo de prova que foi aquele deserto.
E nós vemos ali que Jesus começou a ser tentado. Né? Jesus começou a ser tentado. Foi tentado com relação à fome, que Jesus não comeu e nem bebeu naqueles 40 dias que ele esteve ali no deserto. Satanás disse para você, olha, se você é Deus, pega e transforma essas pedras em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. E Jesus deu uma lição maravilhosa aqui para nós respondermos quando nós formos arguídos, né? Quando nós tivermos nossos momentos de prova, nós sermos provados aqui no deserto desse mundo, e nós temos que responder isso. Está escrito, né? Maravilhosa a resposta que deu Jesus. Aí Jesus foi tentado para ir no pináculo do templo e pular lá de cima, e o inimigo disse: Olha, você dá ordem aos seus anjos, eles vão lá e te acolhem, não deixam você se machucar, não deixam você cair no chão, se machucando, morrendo, né, e tudo mais. Jesus disse: Não tentarás, está escrito novamente, não tentarás o teu Deus. E a parte mais forte aqui foi quando Satanás fez Jesus em visão, né? É o que a gente acredita, porque ali, naquele deserto, não tinha condições de Satanás mostrar para Deus todos os reinos do mundo. Eu acho que Satanás mostrou ali para Jesus os reinos daquela atualidade e deve ter mostrado até os dias de hoje as nações do mundo, né? E Satanás disse o quê? Se você me adorar, Se você me adorar neste momento aqui, eu vou dar para você tudo isso daqui. Como é que ele ia falar que ele iria dar se não fosse dele? Se ele não tivesse o controle, né? E Jesus mesmo deu uma declaração. Vou pedir mais um verso aqui para ler, né? Eu vou pedir para o Rodrigo agora ler para nós aqui João 12, 31. João 12, 31. E aqui está a prova cabal, a prova final, de que é Satanás que governa este mundo, dito pelo próprio Jesus Cristo. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Na nova versão internacional fala o governante deste mundo. São palavras similares, né? Príncipe deste mundo, deve estar na tradução Ferreira, João Ferreira de Almeida, e o governante deste mundo está na nova linguagem internacional. Então Jesus está dizendo assim que com sua morte o governante desse mundo estava sendo expulso. É Satanás que governa este mundo. Desde o pecado, Satanás pegou este mundo como um sequestrador pega a sua vítima, né? Desde a entrada do pecado neste mundo, Satanás sequestrou, essa é a palavra mais correta. Satanás sequestrou este mundo. Mas foi pago o resgate, né? O resgate foi pago pelo próprio Deus, que veio aqui, encarnou como criança e morreu pelos nossos pecados. Então, quando Jesus disse que Satanás estava sendo expulso, ele estava se referindo à sua morte, aonde ele estava pagando o preço do resgate. Agora falta só a libertação do cativeiro. Estamos muito perto desta grande libertação, muito perto da libertação do cativeiro que nós estamos aqui, prisioneiros do pecado ainda, né? Então, quer dizer, o mundo ainda está sob o domínio de Satanás. O mundo ainda está sob esse domínio, queridos. E o que que acontece aqui a partir de agora? O que que nós vamos ver? Satanás e os seus anjos estão tramando e organizando o cenário final da libertação. O cenário final. Está sendo implantado neste momento os 10 reinos do tempo do fim, que é o cumprimento, o duplo cumprimento, o segundo cumprimento ali da profecia de Daniel, que mostra ali os pés da estátua. Como Elon Musk falou, nós estamos aqui inaugurando o novo Império Romano. Então, esse novo Império Romano vai falar com voz de dragão, com voz de leão, vai falar muito forte, vai trazer perseguição.
Quem não concordar vai ser perseguido da mesma forma que fez o Império Romano. Então, nós regredimos um pouquinho aqui na estátua agora. Estamos na perna de ferro novamente, para ser implantado agora, juntamente com a nova ordem mundial, juntamente com o Fórum Econômico, juntamente com o Klaus Schwab e toda a turma da Agenda 2030, né? Que é o grande reset. E eu pediria aqui para você, Rodrigo, colocar aquelas imagens em sequência. A primeira ali é de Trump com. Não, não, não. Para trás, para trás, para trás. Não, não. É que está faltando imagem aí. É a imagem. Aqui, essa aqui é a imagem do grande reset. Esta imagem aqui é de Donald Trump sendo colocado aqui numa capa de uma revista dizendo Viva o Rei! Ou vida longa ao rei! Viva o rei! Né? Ele está se colocando como o governante mundial já. Ele está se colocando como governante mundial. Veja que ele já está querendo que o Canadá vire mais um estado americano. Ele está querendo que a Groenlândia pertença agora aos Estados Unidos. Ele quer comprar a Groenlândia. E veja, ele está dando ordem já no mundo inteiro, juntamente com os demais governantes, os governantes secretos da Terra, as sociedades secretas. Ele está aqui já, literalmente, governando o mundo. Pode passar para frente, Rodrigo. Está aqui, ele sendo aqui na, redo- na revista The Economist, colocado como o grande líder mundial do momento agora. Eu já quero trazer ele lá, a gente já pode até ver palidamente que é a figura de um Putin, né, e outros líderes mundiais, e o Trump está na frente, liderando todo o mundo. A economia mundial sendo transformada. Aqui nós estamos vendo a geopolítica mundial totalmente adquirindo novos contornos, né? Pode passar para frente, Rodrigo. Mais um. Aqui. Então, aqui é um estudo que eu fiz aqui, que apareceu na internet, eu estudei aqui esse assunto. Aqui está mostrando aqui Trump liderando reuniões de líderes mundiais e os 10 reinos da nova ordem mundial. Pode passar mais um? Então, nós vamos ver aqui os 10 reinos, que já estão assim no papel formados e agora vai ser na prática estabelecido. O primeiro reino mundial é a União da América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México. Aqui cada um com as suas características, né? Essas fronteiras seriam eliminadas, as economias unidas, centralizando um controle político, né? E aqui está a intenção do Trump, de anexar o Canadá, e seria então esta União da América do Norte, o primeiro reino mundial. E são aqui a concentração de recursos, principalmente petróleo e gás, é um dos motivos estratégicos. Tudo bem, vamos para o segundo reino. O segundo reino é o reino da Europa Ocidental, União Europeia, né? São soberanias em prol de uma integração regional. A saída do Reino Unido do Brexit após a resistência popular contra a perda de autonomia, mas as bases de controle já estão estabelecidas. Então, seria o segundo reino mundial, a União da Europa Ocidental. Tudo bem, o terceiro reino seria o bloco japonês. O Japão é um reino isolado, mas é um reino que é líder em inovação tecnológica, inovação de indústria, e ele seria essencial para sustentar a nova ordem mundial. No entanto, a sua autonomia. Encontrei na internet sobre ele ser essencial para a mundial. Aqui o Google está escutando o que estamos falando e já vem me dar uma resposta aqui. Então, irmãos, isso daqui pode ser um empecilho para essa nova ordem mundial, a autonomia do Japão, para a centralização de poder. Mas é o que está planejado, o Japão ser o terceiro reino. Vamos em frente.
O quarto reino seria a União Australiana e Neozelandesa. Aqui nós vemos essa região sendo um refúgio para elites globais no tempo de crise. Seria um bloco de regiões inteiras sendo moldadas para atentar a interesse de poucas pessoas, mas seria considerado também um novo reino mundial. Vamos aqui para o quinto reino, é o bloco russo e alguns vizinhos, a Eurásia, né? Seria alguns países ricos em energias e recursos, mas com grandes tensões. Conflitos armados recentes, como a guerra da Ucrânia, podem ser sinais de resistência à integração forçada desse reino ao projeto globalista. Inclusive, hoje, se você ver as notícias aí da geopolítica, você vai ver como a Europa está se ressentindo com a forma que Trump está tratando a Rússia. De um inimigo feroz de muitos anos, de décadas de Guerra Fria, né? Décadas de Guerra Fria, hoje o Trump está fazendo já acordos com a Rússia. E a Europa ali está se movimentando, sendo contra a esse novo tratado que está sendo feito entre América do Norte e Rússia. Então, ali vão criando cada vez mais tensões. Sexto reino, o sexto reino é o reino da América Latina, que viria assim do México à Argentina, passando aqui por Brasil, para baixo do México, pegando ali a América Central, Argentina, países sul-americanos. São economias frágeis, grandes desafios culturais e políticos, mas com abundância de recursos naturais, como petróleo, minerais, torna a região uma peça-chave para a exploração econômica global. Veja, nós temos países aqui com grandes reservas de petróleo. Temos ali, por exemplo, a Venezuela, nós temos o Brasil com grandes reservas de petróleo, e é muito interessante para o governo mundial o que existe aqui. A Amazônia é riquíssima em terras raras também, né? E está o mundo inteiro olhando na Amazônia. De vez em quando, o Bill Gates é pego entrando no Brasil, na Amazônia, sem ser percebido, né? Mas de vez em quando alguém percebe ali e flagra ele. Não entra pelas vias legais. Ele já veio várias vezes visitar a Amazônia. Por que será? Está ali de interesse que o Vale do Silício necessita muito de terras raras. E, principalmente, com o advento da inteligência artificial. Esse modelo quântico que trabalha com inteligência artificial consome uma energia muito grande. E se a reunião de hoje não tivesse desandado lá com os Zelensky, era a proposta dos Estados Unidos de passar a mão nas terras raras da Ucrânia. A Ucrânia também tem muitas terras raras. É o segundo país no mundo em quantidade de terras raras. O primeiro é ali o Brasil com a Amazônia, e o segundo é ali a Ucrânia. Eu vou dizer uma coisa para vocês: a tensão que isso provoca é muito grande. E guerras podem surgir pela disputa dessas terras raras. Aí o Brasil está aí no meio dessa disputa. O sétimo reino seria o reino do Oriente Médio e Norte da África, que são também territórios ricos em petróleo e gás, e é uma instabilidade que tem sido perpetuada por décadas também, com guerras, intervenções externas, né? E é uma estratégia, que é uma grande estratégia, enfraquecer os governos locais para justificar um controle centralizado por potências externas. Se vocês forem analisar, vocês vão ver, por exemplo, o que a França tem tirado de riqueza lá da África, né? É um negócio estrondoso. É mais ou menos o que foi feito com o Brasil, aqui no Brasil, com Portugal. É hoje o que a França faz, tirando de metais preciosos, tirando ouro, prata, tirando tudo que tem de riqueza ali em países africanos. Muito bem, vamos para o oitavo reino, que é o bloco da África subsaariana, né? Seria, mais uma vez, explorar os recursos minerais e humanos. E eles mascaram com formas modernas de colonização. Grandes potências garantem o acesso irrestrito a riquezas naturais, enquanto mantém a população sob controle. Muito bem, vamos aqui para o nono bloco, que seria
o sul e o sudeste asiático. Ali entra Índia, Indonésia, Tailândia, populações gigantescas de economias emergentes. Seria fundamental esse bloco aqui para o controle global. Políticas de saúde para regular massas populacionais. Aqui entra um controle muito grande. E o 10º reino, que seria aqui o bloco da China e Ásia Oriental. Bloco fortíssimo, né? E aqui, então, nós vemos aqui que são blocos que hoje estão mostrando todo o seu poder, e essa ideia dos 10 reinos da nova ordem mundial não é apenas uma ideia de integração, é uma ideia de controle absoluto. Nós vimos ali em Apocalipse dizendo que foi dado o dragão que deu poder aqui para a besta e vai fazer com que todos esses reinos aqui prestem reverência aqui para a besta novamente, né? Muito bem. Agora, esses reinos aqui, vai ter uma duração eterna? Vai ter uma duração por quantos anos? O Apocalipse fala isso aqui também. Vamos ver aqui Apocalipse 13, verso 3 e 5. Quem pode ler para nós? Verso qual? 3 e 5. Apocalipse 13, versos 3 a 5, não é 3 e 5. 3 a 5. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, autoridade para agir 42 meses. Muito bem. Aqui em Apocalipse está sendo claro o tempo que seria dado de autoridade. E aqui são os 10 reinos unindo com o poder papal, sob o poder do dragão, né? O dragão deu autoridade ao poder papal e deu autoridade para esses 10 reinos aqui se unirem, né? Formando um grande bloco mundial, os 10 reinos modernos da profecia lá de Daniel. E esses 10 reinos, junto com o poder papal, com a autoridade dada pelo dragão, eles vão reinar 42 meses. Quantos dias que dá 42 meses? Só multiplicar 42 por 30, né? Olha aqui um número que nós já conhecemos dos estudos aqui apocalípticos, né? Quanto que dá isso daqui, Rodrigo? 1.200 260 anos. anos. Só que agora não são anos, agora vão ser dias. Se você dividir isso daqui, 42 meses, você vai ter 3 anos e meio. Então, pela profecia aqui, esse poder aqui do dragão, dado aos 10 reinos e dado ao poder papal, todos eles prestando reverência ao poder papal, né? E o interessante é que isso daqui está chegando junto. Olha só como chega tudo junto, queridos. Nós temos aqui a posse do Trump, falando aqui como um leão muito forte, né? Impondo para todo mundo aqui as suas ordens. Aqui o alinhamento dos planetas, nós estamos tendo isso daqui hoje, é 28. Aqui casando com o Papa, com a saúde, já recebeu extrema-unção, né? Já recebeu extrema-unção. Queridos, olha só o que está acontecendo aqui tudo junto, queridos. Isso não é cumprimento profético, isso que nós estamos vivendo hoje. Isso daqui, queridos, vai trazer consequências, vai mudar o nosso mundo como nós conhecemos. Nós vamos ter, a partir de agora, um novo mundo, né? Um novo mundo. E nós estamos aqui para receber algumas revelações bombásticas, que vai mudar. Eles estão dizendo, nós sabemos que não, né? Mas eles estão dizendo que as revelações que vão ser feitas nos próximos dias aqui, que vai mudar
todas as religiões no mundo, né? Basicamente, em tese, seria isso. Eles estão abrindo todos os arquivos secretos dos Estados Unidos, desde lá da morte de JFK até os arquivos secretos sobre alienígenas, né? Entre aspas aqui, alienígenas, né? Nós sabemos que é o poder do mal completamente enfronhado aqui na raça humana. Então, eles vão fazer declarações bombásticas que vai afetar todas as religiões do mundo. Vamos ver, né? Quem estiver vivo verá. Mas vai ser agora, já na sequência, vai ser agora 2025. Isso, né, Rodrigo? Já estudamos aqui as profecias de Alice Bailey, que é a maior satanista que existe, que existiu. O que que ela disse? Foi um tema de um estudo seu, Rodrigo. Lembra? Sim. O que que ela A disse? externalização da hierarquia, né? Isso aí Para até que tem ano? o nome de um livro, né? Então, a partir de 2025 seria o início da externalização da hierarquia. E o que, trocando em miúdos, o que, que isso significa, né? Significa que seres extraterrestres, né? Realmente aí, extraterrestres que não têm sua origem na Terra, eles vão começar a aparecer para as pessoas se identificando como deuses, né? E realmente esse vai ser um engano terrível, mas eles estão preparando, na realidade, o caminho para o próprio Satanás que irá personificar Cristo. Essa é a realidade que nós estamos prestes a receber aí nesse nosso pequeno mundo aí. Então, coisas de grande impacto estão preparadas para acontecer a partir de agora, queridos. Estejam preparados. Nós temos que estar em muita oração. Nós temos que estar dedicando nosso tempo ao estudo da palavra de Deus. E coisas muito grandes estarão acontecendo. E aí começa daí o grande engano, né? Pela profecia aqui, 42 meses. Nós vamos ter aqui dessas 10 superpotências recebendo poder do dragão, se unindo com a besta, sob a liderança da besta. Veja que estas 10 superpotências vão ser dirigidas pela besta, né? Donald Trump e Elon Musk estão aqui fazendo essas coisas acontecer. E aí, quando essas coisas estiverem realmente acontecendo, nós vamos ter aqui essas 10 superpotências trabalhando e pela profecia bíblica aqui por 42 meses. Esses 42 meses vão ser 3 anos e meio. A partir daí, o que que nós teremos na sequência profética, queridos? A partir daí, nós teremos a grande tribulação. A partir deste momento aqui, nós vamos ter a grande tribulação, e acreditamos que vai ser aí mais 3 anos e meio também. Aí seria a volta de Cristo. Então, a gente não sabe exatamente o prazo para tudo isso aqui acontecer, mas tudo indica, queridos, que nós estamos agora na conjunção de todos esses fenômenos aqui, né? Entrando, Donald Trump agindo dessa forma aqui como está agindo, como um dominador do mundo, um novo Papa entrando, e aqui cada um agora vai começar a cumprir o seu papel. Tá? Cada um vai cumprir o seu papel. Existe um livro que foi escrito em 1800 e pouco, não lembro agora o nome do livro. Mas esse livro, olha que interessante, querido. Este livro conta a história do último presidente americano. E sabe qual que era o nome do último presidente americano neste livro? Donald. E sabe qual era o nome do amigo do último presidente americano? Elon. Olha só que, assim como Deus coloca o que vai acontecer para os seus profetas, Satanás também coloca os seus planos para os seus profetas. Mas, queridos, o que tiver que acontecer, vai acontecer. E nós não temos que estar preocupados com os planos de Satanás. Nós temos que estar preocupados com os planos de Deus e o plano que Deus tem para mim e tem para você. Deus tem plano, é a única predestinação que nós temos. Na Bíblia, é a única predestinação que nós temos. Nós somos predestinados para a salvação. Você acredita nisso? Eu acredito.
E, queridos, eu oro todos os dias para que Deus escreva o meu nome no livro da vida. E se tem alguma coisa no meu caráter que me impeça de entrar no céu, eu peço que Deus tire isso de mim, porque eu quero estar no reino celestial. E eu tenho uma convicção assim, muito forte que está muito próximo. Eu peço também todos os dias para Deus que me mantenha vivo, porque eu quero vê-lo voltando nas nuvens dos céus. Que Deus nos abençoe nesta noite e nos dê este grande privilégio, porque assistindo esses eventos que os profetas sonharam em assistir, nós já estamos assistindo. A implantação aqui da nova ordem mundial, a implantação dos 10 reinos modernos, que vem lá desde a estátua do sonho do rei de Nabucodonosor, e Daniel falou assim, olha, rei, isso daqui vai acontecer no fim dos tempos. Né? E nós estamos vivendo agora este fim dos tempos. Esses 10 modernos reinos mundiais que o Donald Trump com a elite mundial estão planejando, já rascunharam, nós acabamos de ver aqui esses 10 reinos, isso aqui é para agora, é para os tempos do fim, ou para o final dos tempos. Que Deus nos abençoe, não sei se alguém de vocês quer fazer algum comentário, fique à vontade. Queria fazer só um comentário, Elson. Esse Apocalipse capítulo 13, ele é um capítulo revelador, ao meu ver, né? Por que que ele é revelador? Porque hoje, no mundo, inclusive cristão, né, existe uma confusão muito grande com relação aos personagens da Bíblia, personagens do Apocalipse, né? Então, quando você vai para a Bíblia ali, você vê a besta que surge do abismo, a besta da terra, a besta do mar, né? Você vê o anticristo, o falso profeta. E se você está assistindo esse vídeo agora, meu querido irmão, e você não sabe do que se trata isso, eu te convido a procurar neste mesmo canal. Nós temos o estudo verso a verso do Apocalipse. Cada verso foi sendo lido, comentado, e a própria Bíblia explicando quem são esses personagens, né? Mas eu queria só fazer um comentário, Elson, que essa besta, né, do capítulo 13, eu estou olhando a minha Bíblia aqui, ó, né? Ela diz assim, a besta que subiu do mar. Então, de quem que está falando? Da besta que subiu do mar. Essa besta que subiu do mar, nós acreditamos ser o poder papal católico romano. Por quê? Porque uma das características que ela tem, isso aqui é muito marcante, né? Ela fala que essa besta, ela tinha, né, recebeu ali o poder do dragão, as características que nós lemos, né, ela tem as características de todos os reinos anteriores, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, né? Mas o que destaca esse poder é a capacidade de falar blasfêmia. E o que é uma blasfêmia na Bíblia? Veja, em alguns momentos, quando você vai para os evangelhos, Jesus, ele quase foi apedrejado porque eles acusaram que ele estava falando blasfêmia. E o que Jesus estava fazendo naquele momento? Ele estava perdoando pecados. Presta atenção, ele estava perdoando pecados. Então, para o povo judeu, o que é uma blasfêmia? A blasfêmia é o ato de perdoar pecados. E aí, para aqueles que acham que a besta é assim, algum poder civil, né? Qual poder civil que perdoa pecados? Esse a gente não encontra. Mas se você procurar um poder religioso que diz que pode perdoar pecados, aí você vai saber de quem que a Bíblia fala, né? E assim, a questão é religiosa, não tem nada civil, não tem nada secular, a questão é religiosa, é adoração, esse é o foco. Só queria complementar com isso aí, Muito fica à boa a tua vontade para fechar, participação. viu, Elson? Eu quero até fazer uma sugestão. Eu sei que nós já estudamos aqui, verso a verso, Apocalipse. Eu quero fazer uma sugestão de fazer um estudo concentrando nesses principais personagens do Apocalipse. A besta, a imagem da besta, o falso profeta, né? Porque tem realmente muita confusão.
Eu gosto de vez em quando estar passeando ali no YouTube, vendo o que estão falando ali. A gente vê muito estudo e estudo assim que são confusos, né? Alguns líderes religiosos aí, lá o Lamartine, Rosela, Pozella, esses dias agora eu vi ele falando algumas coisas assim completamente absurdas, sabe, irmão? Não, é difícil a gente aqui ficar criticando outras pessoas, né? Mas me veio à mente agora, ele falou algumas coisas assim completamente absurdas, absurdas, né? Eu gosto muito de assistir as mensagens do Daniel Lopes, né? Ele faz uma live praticamente todo dia ao meio-dia. Em geopolítica, ele é imbatível. Mas eu assisti hoje uma que ele foi num podcast, ele falou lá, ó, meu irmão aí, você vai ter que ter o sinalzinho ali na mão, você vai ter que ter o sinalzinho ali na testa, senão você não vai comprar, você não vai vender. Aí ele começou a discursar nesse sentido. Mas eu não vejo eles discursando que esse sinal refere-se à adoração, né? Eles ficam batendo aquela tecla antiga, que é um chip na mão, é um chip na testa. Já estão dizendo que é lá o chip do Elon Musk, lá da Neuralink, né? E que, vamos dizer a verdade, né, irmãos? Aquilo ali, uma pessoa que estuda a Bíblia, ele vai acreditar que é aquilo ali mesmo, né? Porque é, o, o Elon Musk declarou agora que o chip da Neuralink agora vai ser capaz de ler pensamento. Você pode imaginar um negócio desse, queridos? Ler pensamento? Então as pessoas já associam, não, é o chip da besta. Vai estar aqui no cérebro, vai estar aqui na testa, né? Mas nós sabemos a verdade sobre a marca da besta, que é a verdade que fala sobre adoração. O conflito final vai ser um conflito de adoração. Quem vai adorar a besta e quem vai adorar a Jesus Cristo, o Deus verdadeiro. E aí que está o conflito final. Então, eu até sugiro a gente fazer um estudo, Rodrigo, falando sobre a besta, a imagem da besta, o falso profeta. Não sei se teria mais alguma sugestão de algum personagem, né? Mas é por aí, para ficar bem claro para as pessoas o que é o conflito final, né? A gente está dando a mensagem de alerta, a mensagem correta de... E esse estudo poderia terminar sobre a marca da besta. O que é a marca da besta? Então, um resumão daquilo que já estudamos lá, num bom tempo, verso a verso. Tudo aí.